Joe Biden acabou de ser eleito presidente dos Estados Unidos da América. O Trump não conseguiu ser reeleito e você se pergunta, beleza, o que eu tenho a ver com isso? Como que isso vai impactar o meu bolso? É o que a gente vai descobrir com alguns pontos nesse vídeo. Agora, me acompanha até o fim que vai ser curtinho. E aí pessoal, tudo certo com vocês? Rodrigo aqui, esse é o Urso da Bolsa. Antes da gente começar, em 5 segundos você deixa o gostei nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, não se esquece disso, tá? Que você recebe aí as notificações de quando eu postar novos conteúdos, novos vídeos sobre o mercado financeiro. E claro, você não vai querer perder nada do que acontece por aqui. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber é que o Biden seria ali a esquerda dos Estados Unidos, mas esquerda entre aspas, porque lá não é tão polarizado quanto o Brasil, que a gente realmente tem partidos de esquerda e de direita. Ser de esquerda nos Estados Unidos, seria o democrata, né, o Partido Democrata que o Biden representa, não quer dizer necessariamente que é algo voltado para comunismo ou socialismo, mas sim tem um ideal mais voltado com interferências estatais, com um governo um pouco mais influente no dia a dia na economia. Então tem alguns ideais mais voltados para a esquerda, mas a gente não pode também considerar que é algo ali comunismo ou aquela ideia de Karl Marx, por exemplo, do marxismo. Então o primeiro ponto aí que me chama a atenção que pode vir a acontecer, nada disso aqui a gente pode levar ao pé da letra que realmente vai acontecer, mas eu acredito que pode vir a acontecer uma desvalorização do dólar. Por quê? O Biden, os democratas ali, né, que seriam os de esquerda, mais intervenção estatal, tem a tendência ali criar mais dinheiro, de inflacionar mais a moeda, de interferir mais na economia. Então no momento que a economia ainda está se recuperando do coronavírus, ainda está passando por muitos lockdowns, risco de segunda onda, enfim, tudo que a gente vem enxergando e a economia de certa forma ainda não se recuperou antes de março, está longe disso, o Partido Democrata pode vir aí com novos pacotes de estímulo maiores do que se o Trump, por exemplo, tivesse se reeleito. E o que acontece? Aí é um princípio de economia básica, mas se você está inflacionando a moeda, ou seja, se você está expandindo sua base monetária, criando dinheiro, criando auxílio para as pessoas, para incentivar a economia, para incentivar que as famílias consumam mais, você está literalmente criando dinheiro. Quando você aumenta a demanda de um produto na sociedade, você está inflacionando, ou seja, você está fazendo com que ele perca ali um pouco do seu valor. Mas assim, não é aquele negócio também de, puta, o Biden vai criar dinheiro e o dólar vai para R$3. Não, esquece. Esquece porque para definir ali a taxa de câmbio existem diversos fatores. Não é só também o quanto de dólar que vem sendo criado na economia. Tem também o quanto de real que vem sendo criado na economia. Tem o risco local, nosso risco doméstico, risco Brasil, de teto de gastos, de não conseguir fazer nenhuma reforma administrativa, de romper, né, o teto de gastos e o governo continuar gastando muito e ter que criar moeda. Então existem diversos fatores que vão ali definindo no dia a dia a taxa de câmbio. Mas pensando no modelo isolado e essa ideia de ideais mais de intervencionismo estatal e de criação de dinheiro, pode ser sim que com maiores estímulos com esse governo Biden pode haver ali uma certa desvalorização do dólar, mas assim, coisa bastante mínima e também talvez muito mais voltado para outras moedas, né? Talvez o euro, o iene, enfim, não necessariamente em relação ao real, mas a gente pode enxergar assim o dólar se enfraquecendo um pouquinho em relação ao mundo, uma expectativa. E aí o que acontece? Com maiores estímulos monetários, ou seja, injeção de dinheiro, criação de dinheiro na economia, quais ativos que podem se beneficiar? O ouro, por exemplo. O ouro ele é enxergado, ele é visto como um ativo de proteção, principalmente em momentos inflacionários, onde tem se criado muito dinheiro, injetado muito dinheiro na economia. As pessoas, os investidores, buscam ali por um ativo que pode protegê-los de algo como a inflação. E o ouro é algo nesse sentido, porque ele tem a característica única de não poder ser inflacionado. O ouro é um ativo naturalmente escasso, ele está no nosso planeta, distribuído no nosso planeta, e você não pode criar ouro do nada, você não pode fazer uma fórmula mágica, puf, criou ouro, não pode. Então ele é visto como um ativo de proteção e ele pode se beneficiar de maior inflação da moeda, de maior criação de dinheiro, de dólar na economia, assim como outras moedas que vêm acontecendo ao redor do mundo todo. As empresas, né? Como é que ficam? É difícil de saber, ainda precisa ver as medidas que vão ser tomadas pelo Biden, mas ele tem um ideal de maior coleta de impostos. Então o Trump tinha uma visão bastante contrária em relação a isso. Nos últimos anos, o Trump vem reduzindo os impostos para as empresas, justamente para que incentive ali as linhas, né, no DRE, para que a empresa consiga sobrar mais dinheiro, lucrar mais, consiga contratar mais pessoas,
consiga ter mais lucro para distribuir para os acionistas, né? Então a gente viu também, consequentemente, o mercado de capitais durante o governo Trump subindo fortemente. Se o Biden realmente vier aí com uma política de novamente aumentar os impostos, isso com certeza vai ter um impacto direto na linha de resultados das empresas de forma geral. E assim, é claro que uma empresa ou outra pode ser mais afetada. Por exemplo, o que me leva a outro ponto, que é, por exemplo, os ideais do Biden de ambientalismo. As políticas ambientais que o Biden pode aí começar a trazer. Ele já falou, por exemplo, que o objetivo dele é eliminar ao longo do tempo, né, não é algo de curto prazo, é extremamente difícil, mas eliminar cada vez mais a produção e a necessidade de combustíveis fósseis, como o petróleo, por exemplo, que tem alta emissão de gás carbônico na atmosfera. Ele tem um lado, um pensamento, um ideal muito mais de energia limpa, energias renováveis. Então, o que é interessante pensar nisso é que empresas nos Estados Unidos de alta tecnologia voltada para desenvolvimento de energia sustentável, energia solar, energia eólica, existem diversas empresas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu acho que não, talvez a WEG seja a que mais se aproxime disso, ou alguma elétrica, mas ainda não é algo muito maduro no Brasil. Mas nos Estados Unidos, sim, você tem diversas empresas focadas em energia solar, eólica, etc., renováveis. E elas podem ser muito, eu acredito que serão muito beneficiadas com o governo Biden por conta de subsídios e incentivos à produção desse tipo de energia, enquanto petrolíferas e empresas voltadas aí à produção de combustíveis fósseis com certeza serão mais afetadas negativamente nesse governo Biden, é a expectativa pelo menos. E para finalizar, um ponto que não dá para ficar claro, essa é a relação Estados Unidos e Brasil a partir de agora em diante. A gente sabe que o Bolsonaro tinha uma relação bastante próxima e bastante sinérgica de pensamentos, ideais com o Trump. A gente via eles ali em diversos encontros, almoços, jantares, não sei o quê. E eles tinham uma relação bastante próxima, pelo menos nos ideais deles, do que eles pensam como governantes. E o Biden, se vocês bem lembram, há um mês e meio atrás, naquele quebra-pau de dois velhinhos se matando ali, um contra o outro, ele falou, por exemplo, de um incentivo, né? Um subsídio ali de 20 bilhões de dólares para o Brasil para parar as queimadas na Amazônia. E aí o governo Bolsonaro já respondeu de certa forma torcendo o nariz, de que isso afronta ali o comando dele, né, a governança dele como presidente da República do Brasil. Mas foi o que eu falei, ainda é muito cedo para a gente ter uma noção clara do quanto que isso pode ser prejudicial ou como vai se dar essa relação entre o Biden e o Bolsonaro, mas pelo que a gente viu, já começou de forma um pouco azedada, ali de pé esquerdo, mas vamos esperar para tirar qualquer conclusão, não dá para confirmar nada até o momento. Um outro ponto que é importante comentar, que eu acabei de lembrar, é também que o Senado foi vencido ali pelos republicanos. Então é interessante você ter uma parte ali, seja do Congresso ou do Senado, com ideais opostos. Seja o Trump vencedor, que não foi o caso, ou agora no caso do Biden, é interessante você ter ali no meio de todo esse conglomerado político uma posição oposta, para você ter embate de ideais no bom sentido, mais discussão, senão tudo fica dominado, seja por democratas ou republicanos. Então é interessante que no caso do Senado os republicanos tenham aí ganho, para essa questão de você ter sempre ali um embate positivo, espera-se, de ideais, e nem tudo vai passar tão facilmente. Mas cara, é isso, nada do que eu falei aqui você tem que levar o pé da letra de que vai realmente acontecer, ou de que o Biden vai hiperinflacionar o dólar, cara, não. Até porque foram injetados tantos trilhões de dólares na economia já até então, nessa crise do corona, que 1 trilhão a mais ou a menos não vai fazer muita diferença. E o Trump, caso fosse eleito, também ia ter ali estímulos monetários, né, de injeção de liquidez. A questão é que o Biden talvez tenha um pacote um pouco mais forte, mais pesado ali de estímulo, mas nada também que seria ou de outro mundo, tá? Então essa foi a ideia desse vídeo, de dar um contexto geral de alguns pontos que podem vir a acontecer, que fazem sentido agora com esse novo governo do presidente eleito Joe Biden. E assim, é bem imparcial, uma visão simplesmente de fatos, de dados, de acordo com as visões políticas e econômicas do Biden. E agora você pode analisar tudo isso e ver o que faz sentido para você. Você pode pensar em se expor em algum setor, ou talvez se proteger em algum setor. Isso tudo vai de acordo com a sua análise e conforme forem acontecendo as coisas. Mais um contexto aí para você entender o que pode acontecer com base nos pensamentos do novo presidente do maior país do mundo. Então é o seguinte, já deixa o gostei nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, conteúdo que eu ainda vou trazer do mercado, economia, investimentos como um todo, e a gente se vê por aí. Espero que o vídeo tenha sido bom para você pegar esse contexto do que pode acontecer
Pode acontecer. E a gente se vê por aí. Tamo junto. Tchau.